Fala galera, aqui é o Giviotti. Aqui é o Mr. Everton e seja bem-vindo a mais um RebobinaCast. Mais um para falar do clássico O Fugitivo de 1993, com Harrison Ford, Tommy Lee Jones e grande elenco, cheio de spoilers depois da vinheta. RebobinaCast, volte ao play dos clássicos. Estamos falando ao vivo da casa do Dr. Richard Kimball, um respeitado cirurgião vascular do Hospital Memorial de Chicago. Os detalhes não são muitos até agora, mas o fato é que a esposa do Dr. Kimball, Ellen, foi encontrada morta em casa esta noite. E agora os detetives da Área 6 estão trazendo o Dr. Kimball. Nós presumimos que vão levá-lo para uma delegacia policial, provavelmente a da Área 6, na Belmont com a Western, onde esperam que ele possa lançar alguma luz sobre o que aconteceu aqui esta noite. Como já informamos, ela foi encontrada pouco antes da meia-noite. Sabemos que ela ligou para o número 911 da polícia, indicando que havia um intruso na casa e que ela estava sendo agredida. Os detalhes, como informamos, não são muitos. Sabíamos que ele e a esposa Ellen estiveram num jantar beneficente no Hotel Four Seasons no início da noite de hoje, em benefício do Fundo de Pesquisa Infantil. Olha, vou te falar que se há um filme de perseguição muito bem fechadinho, é esse aqui. É um filme que tem, assim, tem efeitos especiais, tem perseguição, tem intriga, e eu acho que ficou num ritmo muito bom. Esse passou na Globo, hein? Esse passou na Globo até gastar a fita. Literalmente, no caso, então, porque eu acho que a primeira vez que eu assisti talvez tenha sido na Globo. Eu não lembro de ter alugado esse filme, mas é um filme muito bom. Eu não sei, qual seria o estilo desse filme aqui? Um filme policial, perseguição? Acho que é um investigativo, né? Policial, perseguição. Esse filme, ele fez bastante sucesso na época aí. E ele foi dirigido pelo Andrew Davis. Aí eu te pergunto, Mr. Everton, o que mais fez Andrew Davis? Olha, esse cara trabalhou, hein? E já foi diretor, ou participou de alguns filmes que já falamos aqui, hein? Como Força em Alerta. Tem um filme que eu sei que você gosta. Ele é o diretor de Força em Alerta, é verdade, foi logo antes desse filme. Nico Acima da Lei. Nico Acima da Lei. Um Crime Perfeito. E também tem um filme que eu adoro, cara, que é Efeito Colateral. Entre outros aí também, Código de Silêncio, mas Efeito Colateral, cara, é um filme ali do Arnold, que eu adorava esse filme. Eu achava ele muito bacana, cara. Cara, um outro filme que eu gosto bastante dele é Reação em Cadeia também. Você lembra desse filme? Eu vi no Reação cinema. em Cadeia, excelente. Keanu Reeves, Morgan Freeman. Cara, só de colocar o Keanu Reeves com Morgan Freeman e a Rachel Weisz, né, do lado um do outro ali, gente, o filme é muito bom. Esse filme aí fala de um tema bem importante aí hoje, né, que é energia limpa e tal. Muito bom, cara. Esse diretor é muito bom, cara. Inclusive, provavelmente é esse o motivo de termos Tommy Lee Jones nesse filme, né? Porque um ano antes ele trabalhou com o Tommy Lee Jones sendo o vilão de Força em Alerta e ele foi lá e chamou o Tommy Lee Jones pra fazer esse filme, que ganhou um Oscar por esse filme, inclusive. Coadjuvante, não foi? Melhor ator coadjuvante. O RebobinaCast também fala de filmes premiados, ouvintes. O roteiro desse filme ele é acreditado para Jeb Stewart, David Troy e Roy Huggins, e ele foi baseado numa série de TV dos anos 60, né? É mesmo, muito bem lembrado. Inclusive uma série que teve bastantes episódios. Agora que você falou, eu lembrei desse tema. De fato, foi baseado numa série, cara. Sim, é baseado numa série. É uma série que a gente acabou não tendo muito contato, a nossa geração pelo menos, né? Porque é uma série dos anos 60, mas fez bastante sucesso nos Estados Unidos. Teve até um filme para televisão depois da série, de 63, mas ela aí comecinho dos anos 60, cara. E eu lembro da minha mãe comentando, eu vi esse filme com a minha mãe na televisão, e ela comentou que ela assistia a série dos anos 60, cara, olha só. Você falou realmente é uma série que não é da nossa geração, é de uma geração... Não é. Talvez nem dos nossos pais, talvez, dos nossos avós. Mas eu achei uma curiosidade quando eu fui ver sobre isso, que parte dela se passou em preto e branco mesmo, e depois passou em colorido. Olha só. Nas TVs. Então, uma série de transição aí do preto e branco pro colorido, bem curioso isso. Finalzinho dos 60, que legal, cara. Esse filme, ele tem o já citado Tommy Lee Jones, fazendo Samuel Jarrett,
Você tem o personagem principal, que é o Harrison Ford, fazendo o Dr. Richard Kimball, tentando provar sua inocência. Você tem a Cella Ward fazendo a finada Ellen Kimball, né? Sem spoilers, ela morre no filme. Julianne Moore fazendo a doutora Anne Eastman, nos primeiros papéis da Julianne Moore, que inclusive foi bem cortada desse filme, era para fazer um romance dela com o Harrison Ford, que acabou não acontecendo, porque quiseram deixar esse filme redondinho aí em 2 horas. O Joe Pantoliano fazendo Cosmo, né? O ajudante aí do Tommy Lee Jones. E o nosso vilão querido, nossa, vou penar pra falar assim, Jeroen Kravet, fazendo o Dr. Charles Nichols. Você não pode esquecer também do ator chamado Andreas Katsoulas, que faz o Homem Sem Braço. Exato, o Sykes, né? O famoso Homem Sem Braço. Cara, mas agora você falou aí 2 pontos, né? O Tommy Lee Jones, ele na verdade está fazendo o Tommy Lee Jones, né? Você sabe. Sim. Ele conseguiu ganhar o Oscar por interpretar ele mesmo, cara. Pois é, cara. Eu acho que é por isso que depois ele não mudou mais o estilo de atuação, né? Pô, ganhei um prêmio, né? Tô bem. Sim. O time que tá ganhando não se mexe. Mas você falou sobre a a doutora Anne Eastman, né? Que é a Julianne Moore. Ela realmente, teve muitas cenas cortadas por conta dessa questão de ter esse romance ali. Mas eu acho que não faria sentido, porque o Dr. Richard Kimball, o Kimball, né, o Harrison Ford, ele queria provar inocência por não ter matado a esposa. Então acho que fizeram bem em cortar. Sim, eu acho que realmente, agora eu tava pensando que era mais uma questão de tempo, mas se você parar pra pensar, realmente o cara tava, sei lá, no luto da esposa, né? Você fazer já ele ter um romance, porque o filme se passa pouco tempo depois, né? Ele é considerado culpado, ele é julgado e condenado, então são coisas da entender aí semanas ou meses, né? E realmente seria muito novo para ele ter um romance aí logo depois, né? Agora que você falou de uma questão do time, da linha do tempo do filme, e eu vou te falar que isso agora, depois, quando a gente começa a assistir o filme com um pouquinho mais de critério, um pouquinho mais de olhar adulto ali, de você ver nuances, de fato pode ser que o filme ele tenha se passado num tempo maior, né? Porque os julgamentos, eles não são tão rápidos. Ali o filme ele é dinâmico, o cara é acusado, não mostra o crime, mas já mostra ele sendo chamado a polícia e tal, acusado, julgamento, já indo pra prisão e acontece tudo o que aconteceu. Muito rápido, mas isso demora. Em 15 minutos ele já tá indo no ônibus de prisioneiro já, cara. Sim. O cara tá preso. Exato. Pô, a justiça lá nos Estados Unidos é rápida, mas talvez não tão rápida assim, né? Exato. Esse filme, ele tá com nota 7.8 no MDB, então acima da média até dos filmes que a gente cobre aqui no RebobinaCast, mas no Rotten Tomatoes ele detona, hein? 96% da crítica e 89% da audiência gostaram desse filme. Cara, eu vou te falar que eu concordo totalmente, porque eu gosto muito desse filme. Aliás, é um filme redondinho. Eu tô tentando ainda pensar onde eu encaixo esse filme, em termos de estilo ali, pra gente poder, talvez, fazer uma segmentação, sabe? Até pra poder comparar com outros, mas eu concordo com a audiência, porque eu gosto desse filme. E, inclusive, é um filme que eu assisto de novo sem problemas, assim. A gente gosta de ficar revendo o filme, né? Você, principalmente. Mas, cara, é um filme muito bom de se assistir. Fazia um tempo que eu não assistia, tá? Sendo bem sincero pra você. Fazia alguns anos aí. Mas, como você mesmo disse, cara, é um filme que ele envelhece muito bem. Ele tem um ritmo acelerado pra época, eu acho até, e acelerado até hoje, né? Porque acontece muita coisa nesse filme o tempo inteiro. Ele sofrendo aquele acidente do trem, né? Que, aliás, o ônibus capota, que aí vai parar numa linha de trem e mata grande parte dos presos ali, fugindo ele e mais um. E ele provando a inocência dele. Eu acho que é um filme bem estruturadinho ali, né? Sim, é interessante que nesse momento do trem, acho que é uma parte de muitos efeitos. Usaram um trem de verdade, com um ônibus de verdade nessa cena aí. Sim, falaram que era mais barato você fazer um trem de verdade destruindo um ônibus de verdade do que você fazer por maquete, né? Pois é, cara. Você vê como são as coisas, né? Eu não sei hoje, mas
Talvez ainda valha a pena hoje fazer assim. Agora, esse problema que aconteceu foi por conta de uma tentativa de fuga frustrada entre alguns bandidos lá, que gerou todo o transtorno no ônibus que estava carregando o Dr. Kimball, né? Aliás, pulamos uma parte. O Dr. Kimball, ele foi acusado. Aliás, que atuação, hein? Que atuação do Harrison Ford ali. Eu ouvi falar que ele sabia que ele ia ser condenado, porque tá no plot do filme e tal, mas ele, na cena do interrogatório, ele não sabia como. Eu vi isso também, ele não sabia que perguntas iam fazer pra ele, né? Isso, olha que loucura, improviso, né? E ali ele entrega, né, que quando ele percebe que ele tá sendo acusado, né? Então ele acaba sendo acusado mesmo, e os indícios todos apontam pra ele, né? Eu acho que faltou a polícia ali, ela não fez um bom trabalho, porque deixa muitas pontas soltas, mas todos os indícios apontam pra ele. É aquela coisa, né? Não acham a arma do crime, mas tem as digitais dele em tudo. Cara, o cara morava na casa, Exatamente, né? Cara. Poxa, que loucura. Mas, infelizmente, sabemos que... acho que... ele tinha que ser preso pra ter filme, né? Na real. Também. Mas, olha, eu só vou fazer um disclaimer aqui, ouvintes. Esse é um assunto muito sensível. Rebobina Cash aqui, nós aqui, temos todo o respeito para esse tipo de situação, que infelizmente a esposa dele morre, e ele foi acusado, e a gente sabe que isso está acontecendo aos montes aí no país, mas aqui a gente está falando de um filme. E ele acaba sendo acusado, como todo suspeito acaba sendo o marido. E por isso que ele vai parar. Inclusive ele é condenado à morte, né? A condenação dele é penal, mortal, né? Sim. Fazendo um disclaimer assim, inclusive, mulheres que ouvem a gente, se você está passando por uma situação que você considera abusiva, seja ela psicológica ou fisicamente, procure a polícia, tá? A gente tem aí os mecanismos para prevenir coisas em dia, a gente sabe que é sempre um tema muito sensível e a gente quer deixar claro que a gente está falando de um filme e não está protegendo nenhum tipo de abuso, nem coisa desse tipo, tá? Então, se você está numa situação assim, procure ajuda, procure a delegacia de polícia mais próxima, a delegacia da mulher, da sua cidade, e vá atrás, que isso é um tema muito sério. Sim, seríssimo. É que aqui é um filme, e nesse filme o marido era inocente. E ele acaba sendo condenado e vai parar nesse ônibus aí, onde acontece essa cena incrível, que o ônibus sai da rua, sai da avenida em que estava, vai parar... como Lady Murphy, né? Vai parar no meio do trilho do trem. Do trilho do trem, onde tá vindo o trem. E aí acontece deles conseguirem escapar, daí tem um bandidão grandão lá, né? Que tava preso, que depois ele... Eu até achei estranho um pouquinho, né, a conversa. Eu não sei se talvez... Pode ter sido alguma cena cortada, né? Que pode ser que eles tivessem mais interações, mas quando se despedem ali, o Dr. Kimball, ele até fala pra ele, fique bem, não faça o mal, uma coisa assim. Mas o Dr. Kimball, ele salva um dos policiais. Né? Isso é interessante, que mostra o caráter do personagem, que ele, toda hora ele salva alguma pessoa. Ele salva umas 3, 4 pessoas nesse filme, né? O garoto, esse policial, e teve mais acho que um personagem, não tô me lembrando aqui agora qual é, mas o Dr. Kimball é um cara do bem, mas acaba sendo acusado. Sim, é uma boa pessoa. Esse filme, ele tá disponível hoje em dia no Prime Video para aluguel só, mas os ouvintes sabem como achar esse filme pelas internets. E ele teve um orçamento de 44 milhões e bilheteria de 368 milhões, pagando bem aí, hein? Poxa, foi impressionante, ainda mais pelos tipos de filme. Gente, assim, nós aqui gostamos de todo tipo de filme. Filme de ação, filme de comédia, filme de terror, filmes de super-herói, de todo tipo de filme, mas faltam filmes assim, filmes, sei lá, policiais, filmes mais pé no chão, filme em que você pode até imaginar que hoje essa situação aí pode acontecer de verdade. E é incrível ter tido uma bilheteria tão alta para um filme como esse. Foi a terceira maior bilheteria do ano, só perdendo para Jurassic Park, óbvio, e Uma Babá Quase Perfeita. Óbvio também, né, que cá entre nós, hein. Robin Williams, né? Robin Williams tá demais, né? Uma comédia muito louca, né? Aliás, Jurassic Park, hein? Que filme. Um dia vai virar Rebobina aqui, hein? Com certeza. E onde você pode encontrar a gente é nas redes sociais, não é mesmo, Mr. Everton? Sim, vamos lá, pessoal. Vai lá no Instagram,
Siga lá o rebobina.cast, pessoal. Vai lá, comente, curta. Procure também as nossas redes, estão lá também, hein? No YouTube, no @rebobinacastbr. Entre em contato aí no contato@rebobinacast.com.br. Manda o seu e-mail para nós, sua cartinha digital. Ninguém mais quer escrever? Todo mundo é vídeo curto, texto curto, mas vai lá. Se você escrever, nós vamos falar aqui, hein? E ouça os nossos episódios no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no seu agregador de podcast preferido. Muito obrigado pela audiência, ouvintes. Tem dicas, façam críticas e interajam com a gente. É isso aí. Vamos para a parte de trás da caixa, Mr. Everton? Vamos lá. O bem-sucedido cirurgião Richard Kimball, Harrison Ford, da trilogia Indiana Jones, e acima de qualquer suspeita, é acusado de ter assassinado sua esposa e condenado à prisão. Jurando inocência, ele afirma que lutou com o verdadeiro assassino, um homem de um braço só. A caminho da prisão, o ônibus em que o transportava sofre um acidente e ele consegue escapar. Agora, ele é um fugitivo, procurado por toda a polícia e caçado pelo implacável agente federal Sam Gerard. Tommy Lee Jones, de JK, a pergunta que não quer calar. A sua única chance é encontrar o verdadeiro culpado e entregá-lo às autoridades antes que seja tarde demais. Resumiu bem o filme, hein? Não, super. Assim, como você falou logo no começo, né? Infelizmente a esposa dele, que é a Ellen Kimball, morre, foi assassinada. Logo no começo, assim, não é spoiler, porque isso aí já tá na capa. E resumiu muito bem aqui, eu acho que até de forma bem sucinta, muito legal. Com certeza. Esse filme já tinha aí Harrison Ford consolidado como um dos maiores atores de Hollywood. O cara já tinha feito 3 Star Wars, 3 Indiana Jones na época. Quem dera quando tivesse feito só 3 Indiana Jones e não aquelas outras 2, mas enfim. Ele tava aí em tudo. Ele era já tinha feito Força Aérea 1, talvez não, mas, cara, todo ano tinha. O Harrison Ford é um cara que ele sempre. Força Aérea 1 em 97. Ele sempre soube escolher muito bem os papéis dele, né? Então ele já tava sempre aí, sempre em filme bom, né? Não, ele é um ator, não sei, sabe aquele toque de Midas, né? Não sei se talvez tenha filme. É mais fácil procurarmos algum filme ruim dele, porque quase todos... Sim, 2 últimos Indiana Jones, já achou, fácil. Pronto, fácil. Verdade. Aquele da caveira é triste, né? Mas ele é muito bom, cara. E ele tava realmente no auge ali, né? Da sua carreira, 1993. E tem razão, não para pensar nisso. Ele tem sempre muitos filmes próximos, né? Sim, ele nunca foi aquele cara que fez, assim, 3, 4 filmes por ano, mas eram sempre filmes muito bons. Ele sempre soube escolher bem, cara, você pode ver. E ele era um cara que atraía bastante gente pro cinema, né? E o Tommy Lee Jones, ele fez esse papel e ele, quando fez o papel na gravação, ele teria falado assim, cara, esse filme é um filme total pipoca, você acha que falar de Oscar não faz sentido nenhum? E ele ganhou o Oscar por esse filme. Olha só, você viu? Quem diria? Mas olha, só falando um pouquinho sobre o Ford, né, cara? Antes, ele já tinha feito Jack Ryan 2 vezes. Ele fez Jogos Patrióticos em 92 e em 94, um ano depois desse, ele fez de novo Jack Ryan em Perigo Iminente. Perigo Real e Imediato, né? Não sei se o que você tá falando é o da bomba que explode nos Estados Unidos. Pode ter sido ele mesmo. Perigo Real e Imediato. Ele fez muitos filmes assim, meio que sucintos, né? Perigo Iminente deve ter sido em Portugal, com certeza. Cara, eu nunca assisti esses filmes, pra ser bem sincero, assim. Você já assistiu? Eu sei que eu já vi várias outras coisas do Jack Ryan, já vi a série recente que fizeram com o Jim do The Office, assim, tal, até o filme do Ben Affleck e tal, mas você chegou a assistir esses dois? Eu assisti esses dois, assim, eu gostei. Eu acho que até essas versões aqui do Harrison Ford, ele talvez seja até mais coerente. Eu confesso que eu nunca li, né, nenhum livro ali do Tom Clancy, né? Mas o que eu ouço dizer é que o Jack Ryan, ele não é um cara de campo, ele não é um cara porradeiro, ele é analítico. E um desses filmes aqui é basicamente isso, cara, e entrega super bem. Eu acho que foi bem coerente. É bom o filme, viu? Vou procurar pra assistir. Esse filme, ele podia ter sido diferente porque a gente teve caso de substituição de ator, né? A gente tinha
o ator Richard Jordan, que estava escalado para fazer o vilão desse filme, ele começou a gravar até a cena, tanto que você procurar na internet, você acha até cenas dele como o Dr. Nichols, aí, o vilão do filme, mas ele teve câncer e acabou vindo a óbito devido a um tumor cerebral. Então ele teve que ser substituído no meio das gravações pelo ator com um nome bem difícil de pronunciar, o Jeroen Kraber. Nome difícil mesmo esse, hein? Ele aparece pouco, né? Ele aparece, sei lá, 3 vezes no filme. Aquela cena do começo, que eles estão naquele evento de gala. Depois aparece quando ele vai procurar... quando o Richard Kimball vai procurar ele saindo do tênis. Depois a polícia vem falar com ele umas 2 vezes. E a cena final que você descobre o plot todo do filme. Por que ele foi ali incriminado, né? Para provar uma droga que ele tinha negado e falava que causava câncer, né? Eu achei, assim, o plot do filme muito legal, né? Que fala um pouquinho sobre a máfia branca. Nós conhecemos aí que existe essas questões das indústrias farmacêuticas. Isso é bem interessante, né? Que envolve muito dinheiro. Mas no caso é um médico, que é o Dr. Nichols, que ele era dono da patente e queria que o negócio fosse de qualquer jeito. Porque ele ia ganhar dinheiro, milhões. E Sim. o Dr. Kimball, ele identificou através de exames patológicos que fazia mal para o fígado. Isso, para o fígado, o medicamento. Então ele não era efetivo. E aí, para isso não vazar, aliás, inclusive o Dr. Nichols, ele fraudou os exames, e para não vazar, eu acho que a intenção dele era matar o Dr. Richard Kimball, não apenas incriminá-lo, mas talvez porque a esposa estava lá, aconteceu dessa forma, não sei. Eu entendi isso, é claro, varia, né, de como cada um entende o filme. Fica meio realmente em aberto, né? Eu acho que o cara tava indo lá pra matar ele e ele foi chamado de última hora pra fazer uma cirurgia à noite, né? Então, assim, era pra ele estar em casa, só que ele foi chamado pro hospital e a hora que o cara chegou lá, ele foi tentar matar o cara, tinha uma outra mulher lá, ele... ok, né? Vou ter que matar a mulher do cara. É mesmo, é verdade. Olha como esse filme é fechadinho. Ele estaria em casa, mas ele foi chamado pra fazer uma cirurgia. Olha aí, muito bem notado isso. A gente teve aí contagem de corpos, 8 corpos só, que é provavelmente a galera que morreu no trem, ônibus, né? No acidente do ônibus, né? E o outro rapaz que foge junto com o Harrison Ford depois é morto pelo querido Samuel Gerard, né? Cara, inclusive, assim, o Tommy Lee Jones, fazendo o papel de Tommy Lee Jones, assim como tá escrito na capa ali do filme, ele é implacável, né? Ele é implacável. Ele dá a entender que é uma agência, eles chamam... Depois cria-se um lore dessa história, né? Não, ele é US Marshal, né? Isso, ele é US Marshal. Eu não sei se US Marshal é o nome dessa galera, mas dá a entender que ele é uma entidade meio que acima até da polícia ali, né? São os federais mesmo ali. Na verdade, o US Marshal é uma instituição bem antiga da justiça americana, que é basicamente a função dos US Marshals é resgatar fugitivo, né? Ou seja, se você foge, se é um caso que pessoas fogem da prisão, e os US Marshals eles são especialistas em caçar a pessoa ali, né? Então, ele é o cara sênior ali da parada, né? Inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho da continuação espiritual desse filme, que é um filme que eu gosto bastante, que tem aí o Tommy Lee Jones como principal, basicamente, do filme. E eu acho que ele rouba o filme. Você tem essa impressão também? Não, totalmente. Ele se coloca, né? Toda vez que ele aparece, eu acho que até porque assim, ele se vende meio como se ele é o fodão, ele é o cara mesmo, né? Com licença, xerife, eu sou o chefe de polícia Samuel Girard, eu queria falar com o senhor. Eu já falo com você em 1 minuto. Tá bom. Então, só para registrar, esses 3 estão mortos? Estão. E esse aqui? Tudo aconteceu tão rápido. Acho que esse não conseguiu. Bom, parece que você veio de longe para nada. Com todo respeito, xerife Rollins, eu gostaria de recomendar checagens no raio de 24 quilômetros na I-57 e 24 e aqui na Rota 13 a leste. Espera aí. Os prisioneiros morreram. Os postos de checagens apenas deixarão as pessoas furiosas e eu terei muitas reclamações. Que coisa, xerife. Eu odiaria ver isso acontecer, então eu acho que eu vou assumir a investigação. Você?
Com que autoridade? Do governador do estado de Illinois, do gabinete do chefe de polícia, 5º Distrito, Illinois. Inclusive, ele tem até uma espécie de instinto, né? Ele percebe, eu acho que talvez o personagem em si seja aquele cara, aquele profissional, sabe aquele tipo de profissional que já conhece tanto o seu trabalho, e no caso ali, pessoas, que ele tem um instinto a mais. Tanto é que ele sabe pra onde o cara vai. Quando ele chega, né? Logo quando ele chega, esse termo que você usou, né? Se ele rouba a cena, no caso, quando estão os policiais ali na TV falando, não, os bandidos foram mortos no acidente de um ônibus, tá tudo bem. E aí o Tommy Lee Jones chega lá e fala, ah, foi mesmo, tal. Ah, você viu o corpo, né? Cadê o corpo? Cadê não sei o quê? De repente aparecem as algemas ali todas abertas e descobre que o Kimball e mais um fugiu. E assim, ele chega e se impõe pelo conhecimento ali dele. Realmente ele é o profissional de captura, pelo que deu a entender no filme. Aquele policial gordinho que já estava em 1 milhão de filmes, né? Que ele fala que ele salvou o parceiro dele, mas esse cara, acho que ele tava num Duro de Matar? Não sei, cara. Esse cara... Eu sei de quem você tá falando, eu tô tentando lembrar do ator aqui. Nossa, esse cara, ele tava em muito filme nos 80 e 90, sempre como o policial filho da puta. E aí, ele fala que foi ele que salvou o parceiro, e o Tommy Lee Jones acha estranho aquele cara ter salvo alguém, sabe? E ele fica apertando até ele falar, não, beleza, foi quem salvou foi o Dr. Kimball, né? Você tem razão, achei o nome dele aqui, ó. O nome do ator é Richard Riel. E de fato, ele teve vários filmes, sim, viu? Dos anos 80, 90 aí. O cara tá em vários. Daqueles caras que trabalham pra cacete, né, cara? Nossa, demais. Eu tô vendo o que eu lembro desse cara, porque eu já vi tanto filme que ele aparece fazendo sempre isso. A Máquina Mortífera 4, Código pro Inferno. Puta, esse cara tava em tudo que é filme fazendo policial filha da puta. Pois é. Sim, quando o cara tá em muitos filmes, ele acaba sendo muito reconhecido, né? Ele não é um ator principal de muitos filmes, ele só participa de vários filmes, né? E ele acaba sendo aquele o cara de papel, né? Que ele faz sempre o mesmo papel, assim como o Tommy Lee Jones, né? É mesmo. Cara, eu acho interessante, esse filme tem muitas cenas marcantes. Uma que sempre me marcava muito quando eu assistia esse filme de criança era a cena daquela queda na represa, né? Que foi gravada na Carolina do Norte. Você acha que alguém conseguiria sobreviver àquele pulo? Não, um boneco conseguiria, agora alguém... Nossa, bonecão foda caindo, né? Mas eu soube que eles gastaram uma grana com esses bonecos aí, porque foram vários modelos ali sendo jogados. Mas eu não sei, porque o ser humano é muito resiliente, né? Ainda mais tentando fugir. É interessante que essa cena é bem legal, porque a sacada do Tommy Lee Jones como perseguidor, né? Ele já percebeu que o Dr. Kimball estava fugindo, mais ou menos por onde... Descobriram que uma ambulância tinha sido roubada, e aí ele conseguiu perseguir o cara. E era uma perseguição de helicóptero, uma perseguição de carro, até que o Kimball entra num túnel. E aqueles túneis foram montados, né, pro filme, até depois aquela queda gigante lá. E respondendo a pergunta, eu acho que, não sei, se fosse o Arnold, sobreviveria, viu? Se o Arnold sobreviveu do avião decolando no Comando pra Matar ali, cara, uma altura maior do que aquela, e o cara caiu num laguinho que a água dava na cintura, porra. Com certeza sobreviveria. E você sabe que aquela cena que é muito icônica, que eles estão a primeira acariação ali, que o Tommy Lee Jones, ele deixa cair a arma e o Harrison Ford pega, e ele fala, olha, eu não matei a minha esposa. E o Tommy Lee Jones só olha pra ele e fala, eu não me importo. Sim, e mostra aquilo ali improvisado no roteiro, né? Sério? Olha aí, sério. Cara. Era pra ele falar outra coisa, era pra ele falar, assim, ó, isso não é problema meu, mas o Tommy Lee Jones fala, cara, não tá tão legal, vou falar do jeito que eu falaria mesmo, tá? Eu não me importo. Mas encaixou muito bem, porque mostra a personalidade do Tommy Lee Jones ali no filme, né? Eu achei muito foda essa parte aí. Até porque depois contrapõe com o final. E a função dele não é julgar, né? A função dele é levar o cara pra ser julgado, né? Sim. E até contrapõe ao final, porque lá no final, gente, no final do filme, acaba se provando que ele é inocente, né? Spoiler aqui. Mas aí quando o Tommy Lee Jones tá com ele no carro, que o Tommy Lee Jones solta a algema, ele até pergunta, eu achei que você não se importasse. Aí o Tommy Lee Jones fala pra ele,
É segredo, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. O que eu acho bacana é que o roteiro ele é tão amarradinho desse filme que o Tommy Lee Jones, ele realmente é muito bom policial. E ele vai assim, tá, mas esse cara pode ir pra todo lugar. Por que ele voltou pra cidade dele? Por que ele voltou pra Chicago? Por que ele não tá indo embora? Por que ele matou a mulher? Tipo, fala assim, a mulher dele tinha muito dinheiro, mas ele já era um cirurgião renomado, ele já tinha dinheiro pra caramba, né? Não tinha motivo. E ele vai percebendo isso ao longo do filme e tomando meio que o lado do Harrison Ford na luta final, né? Isso é verdade. Tanto é que ele depois tem algum momento que ele até questiona os policiais investigadores, né? A respeito disso. E eles perguntam exatamente isso que você falou. Ele pergunta pro detetive Kelly. Cara, não sei, eu sempre me estranho quando chama o nome de um homem Kelly, né? Mas deve ter. Mas é comum nos Estados Unidos até, principalmente como sobrenome, né? Tipo, o cara ser fulano Kelly. Acontece. Ok, faz sentido. Lembra-se de Kelly Slater aí também, né? Verdade. E aí ele fala assim, não, foi por conta do dinheiro. Daí ele fala exatamente o que você disse. Não, mas ele já era rico. Mas até fiquei na dúvida, né? Porque esses West Marshals, eles são delegados. Mas será que ele tinha essa prerrogativa de, além de perseguir o cara, também fazer a investigação? Tudo bem que investigar ajuda a localizar, mas ao ponto de quase provar a inocência. Ele fez o trabalho da polícia. E a polícia, o policialzinho também desse filme é uma polícia tosca pra caralho, né? Vale lembrarmos do personagem emblemático desse filme, que eu acho que... Eu tô tentando lembrar em que sátira fizeram. Eu tô tentando lembrar algum filme que alguém satiriza. Eu não sei se é o Homem Máscara. Sem Braço? Tem um o Foragido, cara. O Foragido com o Leslie Nielsen, que ele é o mesmo plot do Fugitivo, só que nesse é um cara sem braço, sem perna e com o olho faltando. Caramba. Mas assim, eles têm esse personagem, né? Que é o Homem Sem Braço, cara, que é algo meio emblemático no filme. Eu achei muito bacana isso. Qual que é o nome do personagem lá? É o Sykes, né? Sykes. E, cara, que incrível isso. É um mega personagem, assim, e ele tem sua marca. Um homem sem braço. Sim. Um homem com um braço só, né? Ele é o que mata mais gente nesse filme, né? Ele mata 2. Ele mata a esposa, né, do John Kimball, e mata o policial no trem nas últimas perseguições, porque ele tinha que... Eu acho muito, muito amarradinho o roteiro dele descobrir quem é o cara que tentou matar a mulher dele, porque ele tinha acesso como médico aos sistemas do hospital. E ele, enquanto fugia, ele rouba um crachá para facilitar a entrada dele no hospital, para ficar fuçando no sistema e ver qual o cara que tinha a prótese que é igual que ele estava buscando, cara. Isso eu achei fenomenal. E ele encontra, e ele vai pra casa do cara e faz uma ligação pro Tommy Lee Jones, cara, pra levar o cara lá pra ele investigar. Sim, ele foi muito esperto nessa hora aí, acho que tanto é que o vilão, que é o Dr. Nichols, ele até comenta, né, porque o Dr. Nichols a gente descobre que ele é o vilão ao decorrer do filme, não é logo no início, que a princípio você até acha que ele é amigo do Dr. Kimball. Porém, quando o Tommy Lee Jones... A gente tá chamando o Tommy Lee Jones porque Gerard é um nome meio caído, né? Policial, não sei. Os Gerards que me perdoem aqui. Mas o Tommy Lee Jones, quando vai fazer uma cariação ali com o Dr. Nichols, que é o vilão, o Dr. Nichols até fala, não, você não vai conseguir pegar ele. Ele é muito inteligente. Então ali o próprio filme já... Você falou a palavra certa. É muito fechadinho o filme, né? O filme já fala assim, esse cara é foda, ele é inteligente. Então ele vai lá no hospital, ele investiga, ele pega o crachá pra não ser enchido o saco. Tanto é que tem hora lá que ele vai fazer uma impressão, aquelas impressoras matriciais, né? Pra pegar o nome das... E aí ele começa a fazer... Ele tá disfarçado de limpador, né? De um auxiliar de limpeza. E aí ele começa a fazer barulho com a vassoura e tal, pra disfarçar o barulho da impressora matricial. Então assim, realmente ele é muito articulado e inteligente. Cara, eu posso te falar que uma coisa, prestando um pouco mais no detalhe desse filme... Eu não gostei muito do vilão, cara. Eu achei esse plot meio qualquer coisa, sabe? Tipo, não sei se era assim no seriado, que eu não assisti, eventualmente, mas eu achei que faltou um pouco, assim, melhores motivos pra matar o cara, assim, sabe? Eu acho que não. Eu acho que você está errado, ainda mais você, que
Talvez é ranço casado com uma mulher que trabalha na máfia branca, assim como a minha esposa. Você sabe muito bem que esses caras são poderosos, hein? Eu acho que a indústria farmacêutica nunca faria mal a ninguém. Um abraço a todos os amigos da indústria farmacêutica que ouçam esse podcast. Tá. Olha o receio, olha o medo aí. Farmacêuticos, façam comentários aí se existe ou não a máfia branca. Cara, mas eu não... Sei lá, eu achei meio caído, assim. Assim, eu acho a atuação do cara ok, mesmo porque é um cara que foi chamado às pressas ali pra cobrir o papel do vilão, porque o ator principal antagonista aí faleceu. Mas eu sei, isso eu achei um ponto fraco, assim, sabe? Pessoalmente falando. Eu discordo, eu acho que assim, às vezes, quando a gente encontra uma situação em que parece ser muito simples, parece ser uma situação hipotética, é às vezes que acontece isso na vida real, sabe? Se você vê muito isso aí, talvez, não na grande mídia, não nos grandes noticiários, mas de pessoas fazendo tudo por dinheiro. E esse Dr. Nichols, ele estava muito envolvido, havia muito dinheiro envolvido ali, por conta da patente que ele ia ganhar. Então ele não poderia ter riscos, então ele acabou sendo aquele vilão de colarinho branco, né? Que mandou alguém matar a pessoa que ia acabar com os negócios dele. Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto assisti esse filme, aliás, a fuga é um caso à parte nesse filme, que o próprio Harrison Ford se machucou, porque, assim, é óbvio que ele não pulou de um ônibus sendo atraído por um trem, né? Mas o pulo que ele fez, não tinha o trem vindo, isso foi montado depois, mas ele realmente pulou da janela do ônibus, ali capotado. E o Harrison Ford, ele machuca a perna, cara, e ele não quis fazer cirurgia para não atrasar o filme. Tanto que você pode ver, tem várias partes que ele tá mancando no filme, que é ele mancando de verdade. Pois é, eu soube disso, que foda, né, cara? O ator se entregando de verdade para o personagem, ao ponto de que o seu caminhar, o seu andar, ele devia estar até com dor ali, se você for para pensar. Devia estar com dor, com certeza, com certeza. E entregou, hein? E acho que ele incorporou isso no filme, você não acha? Sim. Tem hora ele tá mancando mesmo, de verdade. Mas você acha que esse cara, ele escaparia hoje em dia com câmera, celular, reconhecimento facial? Você acha que ele teria essa facilidade de ficar meses assim, fugido que nem ele fica nesse filme? Ó, você sabe que tem um monte de gente hoje que fica fugida aí das polícias. Bom, talvez lá nos Estados Unidos, num bandido que fugiu, porque assim, lá tem isso também, né? Não trata-se só de um bandido procurado, que é uma coisa. Uma coisa é o bandido foragido, que ele estava sob custódia e depois fugiu. Aí a galera vai em cima. Isso aí até aqui no Brasil, né? Pô, outro dia teve um caso do cara que tava na UPA, e aí a câmera da UPA no sistema ativou o sistema da polícia porque o cara era procurado. A polícia foi buscar ele no postinho, mano. Isso foi aqui em São Paulo. Ah, sim, é verdade. Aqui, ouvintes, pra quem não sabe, em São Paulo tem o... Como é que é o nome daquele programa do governo paulista lá? São Paulo... Poxa, é um negócio que ele coloca as câmeras... De um sistema de vigilância, né? Não lembro. É um sistema de vigilância integrado que tem aqui em São Paulo. Inclusive, eu soube até que quem tem câmera em casa, com câmera smart, quiser ligar ao sistema de São Paulo, pode fazer isso. E aí começa a captar. Se aparecer algum bandido, os policiais são alertados. Talvez sim, ele teria muita dificuldade hoje em dia. Mas ele é muito inteligente, tanto é que ele pinta o cabelo, né? Só achei caído que ele teve uma hora lá que ele passou... Ele pinta com a mesma cor quase que tava lá dele, cara. Assim, você vê ele pintando, mas é quase a mesma cor. Não, ele pintou de preto, ele usou um Grecinho 2000 nervoso ali. Só que tem uma hora do filme que eu acho que eles... Sei lá, o ator ficou de saco cheio de ficar pintando cabelo, sei lá. E ele dá um corte expressivo e ele não tá mais com o cabelo pintado. E aí o resto do filme inteiro ele fica sem cabelo pintado, andando pela cidade. A tinta vai sumindo aí, né, cara? É verdade, pode ter sido isso. Mas eu achei estranho ver o Harrison Ford de barba, cara. Eu não lembro de ter visto nunca ele antes de barba em nada. Você lembra de ter visto assim, com barba cheia? De fato não. Não está, é verdade, ele tava bem diferentão mesmo, viu?
Uma cena que eu gosto bastante é a cena de perseguição na parada ali do St. Patrick's, né? Que é um desfile realmente que acontece ali nas ruas de Chicago, que inclusive aquele lance de pintar o Rio de Verde acontece mesmo todo ano, eles usam uma tinta lá. E eu achei legal que, pesquisando para esse filme, eu vi que aquela cena, ela ocorreu sem o ok da prefeitura, não tiveram que parar nada, eles simplesmente ali meteram os atores ali no meio e foram gravando, e foda-se. Pois é, tá num lugar público, né, mas eu imagino a confusão que deve ter gerado com atores famosos no meio de uma parada, né? Isso aí, de fato, deve ter chamado muita atenção. O Harrison Ford não é um cara que consegue se misturar muito bem, um rosto muito particular, né? Ele é muito conhecido, cara. Mas eu acho que essa cena é legal porque ele tá fugindo ali, né? Ele se mistura, depois tira a blusa, coloca um chapéu. E nesse momento ele foi entregue, né? Eu acho que ele tinha alugado uma casa. E ali eu acho que, por coincidência, o locatário lá da casa, o filho da dona, ele é preso, né? Isso, depois entrega o cara. Entrega. Dá com a língua nos dentes ali, cara. Também pra dar uma aliviada na pena dele, com certeza. Ah, com certeza foi por isso, né? Cara, eu achei que legal que esse filme ele foi gravado rapidinho, cara. A gravação dele durou 73 dias, basicamente aí 2 meses e meio, né? Para um filme desse é bastante coisa. E pelo retorno do filme, hein? Mais de 300 milhões. Que rentabilidade boa pelo trabalho. Um ótimo retorno. E olha, quando ele tá fugindo, ele fica meio ali se fantasiado de rapaz da limpeza do hospital. Cara, o Harrison Ford ele tava com medo de ser estigmatizado e ele teve até a permissão do Sindicato dos Encanadores, cara. Olha só. É mesmo? Mas por que isso? Sei lá, cara. Sei lá. A pessoa pira, né, nessas coisas. Não entendo muito por quê. Ok. Ai, cara. Filmaço, hein? Ó, esse aqui é um dos filmes mais pé no chão que nós já falamos aqui no Rebobina Cast, hein? É verdade. E olha que a gente tem outras aí praticamente documentários, como American Ninja, por exemplo, aí. Pé no chão aqui. Esse é dos mais pé no chão ainda. Claro, isso mesmo, é. Cara, você falaria que esse é o melhor filme de perseguição dos anos 90? Eu diria que sim, é um dos melhores filmes de perseguição e também de redenção, né? Porque existe essa linha de filmes, assim, de redenção, de pessoas que foram presas, depois são acusadas, depois conseguem provar a sua inocência. Eu colocaria, assim, esse numa espécie de panteão dos filmes desse segmento, viu? Eu sempre que eu penso em filmes, assim, de fuga, eu lembro da trilogia Bourne, né? Que embora tenha o pano de fundo ali de espionagem, é basicamente o Jason Bourne fugindo, né, os 3 filmes, e tentando descobrir o seu passado. Mas esse filme, acho que pensando assim, anos 90, ele é o top 1 pra mim de filmes de perseguição dos anos 90. Agora, a gente até estava discutindo antes, né, que o Tommy Lee Jones, né, o Gerard, não sei, ele meio que acreditou ali na inocência do Kimball, né, mas se a gente fosse parar pra pensar, isso não seria muito verossímil, no final das contas. Eu acho que, assim, acaba meio que não sendo o papel dele, né? Como ele mesmo fala que não se importava, mesmo depois admitindo que tá errado. A função dele é levar para o cara ser julgado, né? Se ele é inocente ou não, cabe ao juiz. E eu acho que isso, é óbvio que ele acaba sendo convencido ali por todas as provas que o próprio Harrison Ford vai juntando ali, né? O Dr. Kimball, ele vai juntando todas as provas daquilo e acaba convencendo, né, no final. Inclusive parando aquela cena icônica de quando o amigo dele, né? Quando ele descobre que finalmente foi o amigo dele que tentou incriminar ele, e descobre o motivo, e ele vai na apresentação da droga que a indústria farmacêutica estava ali com acionistas, né, e pessoas do meio naquele hotel, e ele vai lá e desmente o cara na frente de todo mundo, e o cara ele sai pra porrada ali no teto do prédio. É mesmo? Assim, o personagem, né, o Dr. Kimball, ele está realmente obstinado mesmo a provar a sua inocência, lógico, que não estaria, mas ele foi a fundo, conseguiu pegar as evidências
Ali ele poderia, eu não sei também se ele teria chance, porque também ele estava sendo acusado de ter matado um policial. E a galera, os policiais da cidade lá, estavam sangue nos olhos para matar ele. Agora, ele foi confrontar o seu antagonista ali, que era que era um amigo dele, que por essa ele não esperava, né? Mas quando ele encaixou as peças, ele descobriu. Mas você acha que ele estava disfarçando as evidências e negando as aparências? Minha nossa senhora. E nessa loucura. E nessa loucura, na loucura da loucura. Ai, cara, esse filme, a gente falou que o Tommy Lee Jones ganhou como melhor ator coadjuvante, mas ele também foi indicado para melhor filme, viu? É, cara, é difícil ver filme assim de ação indicado para melhor filme, né, no Oscar. Sim, cara, fantástico. Fantástico. Eu acho que esse filme é bom, muito bom. Mas você acha que ele ficaria melhor com Arnold Schwarzenegger? I am sure I can do better. Se fosse o Arnold Kimball? I didn't do it. It was not me. It was a man with an arm. Pra começar, se fosse o Arnold, ele não ia fugir, não ia ser o fugitivo, porque ia ser a caça. Porque ele ia caçar o homem de um braço só. Quem quer ser o louco de matar a mulher do Arnold, cara? Imagina, e ele seria... imagina John Matrix, assim, indo atrás do cara que matou a mulher dele. Porra, que da hora. Sim, cara. Ia ser... O nome do filme seria A Caça. Exato. Ele ia ser o Tommy Lee Jones e o Harrison Ford ao mesmo tempo. Sim, sim. Agora, quem seria o Gerard? Teria que ser um cara de respeito também. Poderia ser o Jean-Claude Van Damme, o que você acha? Como Gerard ali pra... Com aquele tamanho todo? Caçando o Arnold? Acho difícil, hein? Alguém teria que caçar o Arnold ali, hein? Mas quem queria caçar o Arnold se não fosse o Predador, cara? É difícil. O Predador seria o Gerard, cara. É, exatamente. Imagina se fosse Danny Glover, que é o outro cara que conseguiu matar o Predador. Tá aí. E já fez bastante papel de policial caçando o Arnold. Aí sim. E a gente não pode menosprezar o Danny Glover porque ele matou um predador. Sim, e ele é o Roger Mortal, também amigo do Máquina Mortífera. Sim, cara. Seria um filmaço, hein? Da hora, hein? Imagina Arnold Schwarzenegger e Danny Glover ali, ele tentando provar a inocência. Cara, filmaço. Seria foda. Né? Imagina, primeiro Oscar pra Danny Glover. Sim, merecido aí nesse filme, nossa, hipotético aqui, viu? Nosso filme hipotético. Exatamente, Mr. Vamos para premiações desse filme? Vamos lá, premiações para esse filme. Aliás, como falamos, esse é o filme mais pé no chão que nós já falamos aqui, hein? Cara. Mas temos o primeiro prêmio, que é o prêmio de aspecto técnico, que é o prêmio George Lucas para os melhores efeitos visuais desse filme, que para mim ganha o trem, hein? O trem, lógico. O trem, eles gastaram uma grana, acho que foi $20 mil no trem. Teve um ônibus, cena realística mesmo. Eu acho que teve pouco efeito ali, porque talvez quando o Dr. Kimball pulando do trem ali, mas, cara, cena muito boa. Mais uma vez, nós sempre falamos aqui no Rebobina que quando eles fazem efeitos práticos, não envelhece, fica ótimo. E esse aqui é um exemplo bom. Sim, sim. Eu gosto muito da cena do trem, então eu sei que foi uma montagem sobre montagem, tipo, tem ele pulando. Só que, cara, é muito bem feito no sentido que, assim, você acredita realmente que é um cara pulando do ônibus que vai ser atingido pelo trem, cara, de tão bem feito que ficou. Sim, muito bem. Não é aquela coisa fundo verde porcaria que você vê nos filmes de hoje, né? É verdade, viu? Tá bem caído isso aí hoje em dia. Bem caído, cara. Mas uma que eu nunca gostei muito, que eu sempre achei bonecão pra caralho, foi ele pulando da represa, cara. Essa cena é mais uma vez, a gente tem que se colocar na época. Será que na época o pessoal percebeu que não era um ator? Ou as pessoas ignoram, já sabendo que é um boneco, que ninguém vai pular dali. Mas é foda, né, cara? Tem coisa que nem tudo envelhece bem, mas foi feito com boneco. E eles gastaram uma grana com boneco também. Sim, a barragem daquele salto foi a de Sheoadan, na Carolina do Norte, olha só. E que barragem, grande aquilo. Que barragem. Cara, prêmio Steve James pro melhor coadjuvante. Eu acho que Tommy Lee Jones não entra como coadjuvante, que ele é... Será que entra como coadjuvante? Não sei. Eu acho que ele entra, porque ele ganhou o Oscar com isso, cara. Então... você tem razão. E não tem como dar pra outro coadjuvante que não seja ele nesse filme, né? Exatamente. Ele já foi premiado pela academia lá que dá o Oscar.
Então, não vamos aqui discutir com eles, né? Cara, eu gosto bastante, ali uma menção honrosa ao John Pantoliano, que é também conhecido como o tenente dos Bad Boys ali, né? Que é o Cosmo, que é o principal ajudante e alívio cômico também do Tommy Lee Jones. Eu gosto bastante dele nesse filme. Se não fosse o Tommy Lee Jones, que é difícil, não dá pra outra pessoa que seja o Tommy Lee Jones nesse filme, eu colocaria pra ele, porque eu acho um ótimo ator também no filme. Esse cara tá em um monte de filme também, né? Um monte. E ele foi o... Como é lá no Matrix? O Matrix personagem. Também, ele é o escroto, né? O Cypher. O Cypher do Matrix. Isso. Cara, ele é o Cypher do Matrix, cara. Ele realmente... E no outro filme, que é só o Wes Marshall, ele tá lá também, né? Tá lá também. Filmaço. Olha, seria bom ele também ali. Se nós fôssemos não considerar o Tommy Lee Jones, porque ele realmente tem bastante tempo de tela, ele é o cara ali, né? Uhum. Seria realmente pro Cosmo ali. Ou até mesmo, eu não sei, às vezes não é por tempo, né? O Homem Sem Braços, o Sykes também, que eu acho que o cara ali pra atuar com um braço só, porque eu acho que o ator ele tem braço, né? Tem os dois, né? Então, acho que ele tem os dois braços ali. Ele fingem bem, né? Você acredita, com certeza, que o cara não tem braço ali, né? Cara, tô olhando aqui, cara, ele tem braço. Ele tem braço. Ele tem. Ok. Tommy Lee Jones ganha. Tommy Lee Jones ganha o Steve James pro melhor coadjuvante. E é um filme com poucas mortes, mas pra você, qual que é a morte que ganha o prêmio Sean Bean pra melhor morte do filme? O ator que morre em todos os filmes. Olha, é difícil, porque realmente há muitas das quais que acontecem nós não vemos. Mas eu vou te falar que eu vou premiar a primeira morte, que é o que encadeia todo o plot do filme, que é da Ellen Kimball. Porque ela começa a ser mostrada meio que em trechos de lembranças ali do próprio Dr. Kimball, né? Caindo na escada, da mulher levando um tiro, da arma ser a arma dele, aquela coisa toda, sabe? E ela, eu acho que acaba sendo a mais emblemática, porque as outras, a única que mostra é do policial. E as demais a gente não vê. Então acho que a da Ellen, até por ser o gatilho de todo o filme, acaba sendo a dela. Eu vou numa outra direção, porque eu achei uma cena melhor dirigida, que é justamente do outro prisioneiro que escapa do trem, e em algum momento você acha que, assim, a gente não acha porque a gente já viu o filme, né, mas a intenção é que eles tinham achado o Harrison Ford, e depois você descobre que quem foi achado foi o outro prisioneiro lá que escapou do trem, que era um cara mau. E ele pega o mais novo lá de refém, e o Tommy Lee Jones dá um tiro na cabeça dele, sei lá, a metros da cabeça do rapaz mais novo do time dele. E o cara fica meio em choque, assim, pô, você quase pegou na minha cabeça. Tá quase, mas você tá vivo, né? Não pegou em você. Então eu achei uma morte que me chocou mais, até eu diria. Então eu daria pra ele essa morte do Sean Bean. Eu vou contigo nessa, vou mudar meu voto, porque eu já havia esquecido dessa invasão aí, cara. É verdade, né? Isso que dá a gente gravar filme depois de uma semana de assistir, né? O nome do personagem é até Copeland, bandido. Copeland, que morre. Verdade, né? Copeland. E ele foi interessante que ele estava vivendo a vida dele lá, e o Tommy Lee Jones junto com a equipe dele foi atrás, e ele acaba pegando um dos policiais que estavam caçando ele como refém, né? O Newman. Ele acaba pegando o Newman como refém. É verdade, isso. E o Tommy Lee Jones ali, cara... sangue frio, né? Perdoa, cara. E depois o Newman fica meio puto, né? Pô, você podia ter me matado e tal. Você não pensou em negociar? E o Tommy Lee Jones chega bem no ouvidinho dele e fala: tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Aí o cara fala assim: eu não negocio. Não acredito que tenha feito isso. Acha que eu devia ter barganhado com aquele cara? Eu acho. Podia ter errado. Até me matado. É? O ouvido está muito mal? Tá terrível. Vou ter problemas de audição pra sempre. Deixa ver. Vem cá. Dá para ouvir o que eu estou dizendo? Dá. Eu não
barganho. É, muito bom. Porra, cara, foda. Ok, merece mesmo então o Sean Bean. Isso, Sean Bean pro Copeland, então. O outro fugitivo do trem junto com Harrison Ford. Muito bem. E agora o prêmio mais esperado da noite é o prêmio Cigano Igor para pior atuação do filme, Mr. Everton. Olha, é difícil esse filme aqui, porque são atuações muito boas, porque o filme concorreu ao Oscar. Então, às vezes é difícil a gente escolher esse prêmio, viu, ouvintes? Porque ainda mais quando a gente gosta do filme. Mas eu vou falar pro Detetive Kelly, viu? Não sei se você concorda comigo. Ah, sim. Ele pareceu meio pastelão. É o ator que a gente falou aqui agora há pouco, né? É o do bigodinho, você tá falando? Não, o que você falou que tá em outros filmes não é o bigodinho. O bigodinho é o policial que chegou primeiro lá no trem. O Detetive Kelly é o policial que fez a investigação. Sim, o cara que era o péssimo investigador e tudo, ele fica querendo colocar a culpa no Harrison Ford, né? Nossa, sim, esse cara é canastrão demais esse filme. Cara, não curti, viu? E ele nunca deixa a galera falar, e assim, você tava vendo que ele tava na linha, assim, pra querer matar o cara, principalmente depois que eles descobrem que morreu um policial lá no trem, ele fica louco atrás dele, sabe? E realmente esse cara tá over demais até no filme. Exatamente. Meu voto vai pra ele. Ron Dean, então, Detetive Kelly, ali ele trabalhou em filme pra cacete, faleceu em 2025 e ganha esse prêmio póstumo, né? Aos 87 anos ele faleceu. Então, Ron Dean, pra você no céu, um abraço e o prêmio Cigano Igor da pior atuação do filme. Parabéns. Ouvintes, não é porque ele ganhou o prêmio de Cigano Igor de melhor atuação que é ruim. Ele é lembrado de qualquer jeito aqui, viu? Sim, e outra, não é porque o cara tá mal num filme que ele é um péssimo ator. Às vezes o cara não tá bem naquele filme, entendeu? Exatamente. Então, que filme você vai indicar para os nossos ouvintes que gostaram de O Fugitivo, Mr. Everton? Eu vou indicar um filme aqui, ó, excelente, que é Inimigo do Estado. Inimigo do Estado. Cara, com o nosso queridíssimo ali, como é o nome dele? Will Smith. A bola dele cara, tá meio baixa ultimamente aí, viu? Não tá tão assim não, viu? Tá um trailer aí, ó, cara, anos 90, aquele começo daqueles conceitos de internet. Pra nós aqui que somos da área de tecnologia, quem é da área de tecnologia começa a ver esse filme hoje, você chora, porque não é muito verossímil o que mostrava. Mas, cara, você olhava aquilo e falava, meu, que legal, satélite, não sei o quê. E é muito bom, perseguição insana, né? Inclusive tem aquele ator lá, o Gene Hackman, né, que também faleceu. E o Gene Hackman fazendo um cara meio paranoico. Sim. Cara, muito bom esse filme. Então, sugestão aí, Inimigo do Estado. Muito bem. Eu vou indicar 2 filmes, aproveitando que a gente está falando. Filmes que a gente até comentou aqui ao longo do podcast, mas acho que valem a pena serem conferidos aí. O primeiro é uma comédia com Leslie Nielsen. Os 2 filmes eles são do mesmo ano, inclusive, tá? Leslie Nielsen fazendo O Foragido, que ele é basicamente uma sátira de O Fugitivo, então, só que com as palhaçadas do Leslie Nielsen, sendo Leslie Nielsen. E foi muito... Cara, ouvintes, é aquela comédia zona que você vai rir, você vai esquecer 5 minutos depois, mas é um puta filme engraçado, cara. Eu acho que vale muito a pena, com o Leslie Nielsen de 98 e também do mesmo ano US Marshals Federais, que é ali a continuação espiritual desse filme, com Tommy Lee Jones fazendo o mesmo papel que ele fez nesse filme, Sam Gerard. Eu acho que da equipe dele basicamente repete aí 2, 3 da mesma equipe, mas você tem Wesley Snipes fazendo o papel equivalente ao Richard Kimball, também é o cara sendo acusado de um crime que não cometeu, e o Samuel Gerard, o Tommy Lee Jones, indo atrás dele para caçá-lo. Filmão, bem sessão da tarde, e tem um thriller político assim por trás, mas eu gostei bastante desse filme quando eu vi na época, não sei como é que tá hoje em dia, mas recomendo. É verdade, esse filme é muito bom, cara, e
não é nem a é uma sequência mesmo, não seria? Você não acha que é o mesmo grupo de policiais ali? É uma sequência que, assim, não dá pra você acusar o Richard Kimball de novo, né? Então é basicamente alguém sendo acusado e o Tommy Lee Jones indo atrás. Tem vários filmes assim, eu tô tentando lembrar de um outro ali, cara. Mas ok, ou é esse aí? Quem que são os atores desse Wes Marshall agora? Quero ver aqui também. Mas... Cara, tem o Robert Downey Jr. na época que ele tava meio baixa aí em Hollywood, depois de alguns escândalos aí. Você tem... Cara, tem outro filme também com... Sabe um que eu lembrei agora? Um que é... Eu acho que você tá tentando lembrar o mesmo filme que eu, que tinha uma questão de internet. A Rede? A Rede? Não é a Rede. Não, a Rede da Sandra Bullock? Não é esse não. É outro filme. De internet não, de pendrive. Tinha um negócio de um pendrive, uma coisa assim. Várias vezes um pendrive e um disquete salvaram ou destruíram o mundo. É mesmo. Mas ok, boa dica, cara. Esse eu já assisti, mas talvez eu até assista pra continuar a sequência aqui do O Fugitivo. Isso aí. Notinhas pro filme, Mr. Everton? Olha, esse filme é um filme assim que nos cativa. Ele tem essa pegada mais pé no chão. Eu gosto de filmes assim, eu acho que faz falta, né? E atuações excelentes. Eu vou dar nota 8. Eu concordo contigo, cara. Eu vou dar uma nota 8 também. Então vai fechar com média 8 mesmo. Porque eu acho um filme muito competente, muito redondinho. Ação o tempo inteiro, ação frenética. Aquele filme que... É óbvio que a gente já sabe o que vai acontecer, porque a gente já viu esse filme várias vezes. Mas pra pessoa que tá vendo... primeira vez aí, ele deixa grudado na cadeira, ele mantém uma ação frenética. Eu gosto bastante, cara. Então, nota 8. Filme bem competente. Excelente. E semana que vem teremos um bracket, um esquema especial, como já fizemos para escolher o melhor filme de ação de 86. Faremos agora para o ano de 1996, Mr. Everton. É a Copa do Mundo de 1996 dos filmes. É, a Copa do Mundo, clima de Copa do Mundo, meus amigos. Teremos convidados, não sabemos muito bem quantos, nem se eles vão querer participar, mas teremos, provavelmente. É isso aí. Ouçam e depois façam também os seus votos. E comentem. Um abraço, Mr. Everton. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.